Ó, o Gustavo Carvalho fez uma pergunta boa aqui, ó. Autores iniciantes deveriam começar por não ficção? É uma escolha, tá? Mas a não ficção é mais fácil. É mais fácil de escrever. É mais fácil de escrever e é mais fácil de interessar, porque as pessoas que compram a não ficção, elas compram pelo tema, muitas vezes, e não tanto pelo autor. Se o tema pega, é o que eu estou falando, se tiver uma não ficção interessante sobre games, o autor não vai precisar ter um marketing incrível, pessoal. É bom que tenha, mas ele não vai precisar, porque o tema é muito bom. Agora, a ficção, não, ainda mais a ficção numa área competitiva, digamos fantasia, que tinha alguém aqui perguntando. Fantasia é um segmento competitivo. Então, para você, autor iniciante de fantasia, você tem que fazer um marketing danado, um networking, e colocar nos grupos, e assim, assados, quer dizer, você tem que fazer bastante coisa para ter chance da sua primeira obra decolar. Não é impossível, é só que é mais difícil. Uma não ficção é um pouco mais fácil. Mas tem que ser bem feita, né? Não é uma não ficção assim, esculachada, que parece uma postagem de Wikipedia, né? Tem que ser um pouco melhor. Mas se você usar o olho de escritor de ficção para a não ficção, olha, tem dado certo, viu? Várias obras têm funcionado com essa mistura, com essa mescla de gêneros. Olha, a Débora Veiga está dizendo: sou fascinada por uma vida saudável, adoro suplementos e alimentos orgânicos, pesquiso muito sobre isso. Então, Débora, eu vejo que as pessoas, às vezes, falta criatividade, sabe? Porque tem muitas áreas que movimentam muitas pessoas, que atraem interesse de muitas pessoas, e faltam livros interessantes sobre elas. Por exemplo, eu não acho que ninguém deveria escrever sobre uma vida saudável e tal. Isso tem bastante. Então, como ter uma alimentação saudável. Agora, se você contasse histórias de pessoas que experimentaram, sei lá, alguém experimenta virar vegano, aí a desgraceira de viver no mundo sendo vegano, por exemplo, que é bem complicado, né? Então, se você conta uma história dessa, é interessante, sabe? Ou então, alguém que fica viciado em comer X coisa e não X outra. Ou em suplementos, só consome suplementos, não come mais comida viva. Sei lá, essas coisas que acontecem dentro desse segmento, sabe? Então, o que eu estou sugerindo é isso: vocês ficcionistas começarem a olhar para a possibilidade da vida real como matéria de histórias muito interessantes. E esse caminho que ela está falando de alimentação saudável, orgânico, veganismo, tudo isso está muito em alta. Então, quem manja aquecidíssimo. Quem manja desses assuntos e escreve livros sobre isso, provavelmente tem uma boa chance de conseguir mais leitores. Sim, sim. Veja, quando você escreve um livro de ficção ou de não ficção, que aborde um tema muito aquecido, você automaticamente atrai o olho de editoras. Porque as editoras sabem que aquele assunto vende. É só que você tem que tomar o cuidado de não escrever o que todo mundo está escrevendo. Você vai lançar um livro de dieta, tem 400 mil. Você vai lançar um livro de como ter uma vida saudável, tem 250 mil. Agora, livros sobre histórias de pessoas que fazem isso ou aquilo, com personagens interessantes, com acontecimentos interessantes, aí já não tem tanto, não. Não mesmo. Ainda mais se você descobrir umas histórias meio mirabolantes, meio, sabe, umas enganações, ou uma gente que vende coisas que não sejam bem isso, sabe? Isso é o bom do investigativo. Você começa a ir atrás, você nem precisa ser chato, tá? Você só começa a ir atrás e verificar as informações, começam a aparecer as histórias. O lance do vegano é bastante complicado, por exemplo. Gente, eu sou vegetariano, tá? E eu gosto de movimentos que respeitam os animais. Mas dentro dos movimentos tem muita coisa muito louca. Então, vale a pena ir atrás para ver esses personagens, né? Gustavo Aniceto pergunta: assuntos reais
muitas vezes não se tornam algo meio inquieto? O público em geral, nesse momento, ou em outros, não querem sair da realidade? Gustavo, tem as duas coisas, tá? Tem gente que sim, que é a ficção escapista. Aliás, obras eróticas são isso, né? Uma ficção totalmente escapista, né? Erótica, romântica, aventura, em algum lugar bem longe, distante, né? Em outra galáxia. Sim. Então, existe esse movimento, sim, de escapismo. Mas existe também, tem um bando de leitores que se recusa a ler ficção escapista. E alguns se recusam a ler ficção, ponto. Tem gente que só lê livro sobre fatos reais. Eu conheço uma ala de leitores que só lê, por exemplo, biografias e obras obras sobre acontecimentos reais, ou seja, livro-reportagem, livro de análise, livro de comparação. Tem uma ala de gente que só lê isso. Então, ainda que você, ao contar uma história real, você não esteja, de fato, levando a pessoa que quer escapismo a um passeio em outra galáxia, você está oferecendo algo interessante para quem gosta de não ficção. E eu acho que sempre vale olhar as suas possibilidades, né? Se você tem o potencial de escrever uma boa história de não ficção, um fato real, se você tem como investigar, você tem como entrar num assunto desses que interessa a muita gente, eu acho que vale.